Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Zambujeiro. O pastor Gesiel Gomes é um dos últimos remanescentes da antiga geração de pastores da Assembleia de Deus. Um homem cheio do conhecimento bíblico, cheio da graça, com um testemunho irrepreensível e cheio do Espírito Santo. No dia 27 de abril de 2012, ele proferiu uma profecia a respeito do futuro, do que aconteceria dali para frente. Prestem atenção nessas palavras do pastor. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, nos próximos 10 anos, as portas da liberdade se fecharão na República Federativa do Brasil. Se aumentar esta onda de escândalos envolvendo líderes da obra de Deus, se não houver um paradeiro a isto, Deus permitirá que as portas se fechem para que nós voltemos a nos ajoelhar diante dele, porque já não fazemos mais isso. Como bom pentecostal que acredita na atualidade dos dons espirituais, nós sabemos que em nosso meio há muitos falsos profetas, há muitas falsas profecias, porém há também as legítimas, as verdadeiras. E nós sabemos que os dons descritos na carta de Coríntios, apesar de ser dados aos indivíduos, eles estão sob o controle de Deus. Por exemplo, alguém que tem o dom de cura, não cura as pessoas quando ele quer, não cura nem mesmo a quem ele quer. Ou melhor, Deus cura as pessoas que ele quer através da pessoa que tem o dom de cura. A mesma coisa dá-se com a profecia. Não é quando o indivíduo que tem o dom de profecia manifesta a profecia quando ele quer. É quando Deus resolve revelar a ele tal mensagem. E a mensagem tem que estar de acordo com a Bíblia, seguir os padrões bíblicos. Caso contrário, deve ser refutada como do espírito humano ou até mesmo procedente de espíritos malignos. Por que eu acredito que a profecia do pastor Gesiel é verdadeira? Bem, primeiro porque eu conheço o testemunho dele, sei que é um homem de Deus, um homem consagrado à obra de Deus, um homem cheio da graça, jamais brincaria com algo assim. E depois porque a mensagem dele está em perfeita consonância com a Bíblia. Pegue os livros de Isaías, Jeremias, Abacuque, por exemplo, e veja que este é o padrão de Deus trabalhar. Deus avisa o seu povo para que endireite seus caminhos, ou virá o juízo. Para quê? Para que o povo volte a consagrar-se ao Senhor. Qual foi o teor da mensagem do pastor Gesiel? Olha, se a igreja não se posicionar novamente, a liberdade será ceifada. Porque o que é que está acontecendo? A igreja está usando da ampla liberdade que nós temos aqui no Ocidente para fazer o que está acontecendo aí, minha gente. Não vamos jogar para baixo do tapete tudo o que está acontecendo. Nós estamos vendo o que está acontecendo na liderança de muitas igrejas. A barganha por cargos, os conluios políticos, a falta de temor a Deus, os olhos somente para as coisas deste mundo, esquecendo-se das coisas espirituais, as falcatruas. Tem reuniões de líderes aí grandes, de grandes denominações, que a máfia italiana ficaria envergonhada. Tamanha é a desfaçatez com que eles tratam o chamado, muitos homens com o chamado, muitos homens realmente chamados de, alguns não, alguns colocados ali pelo homem, já pela politicagem, pela complacência, pelo nepotismo, que virou, né, porque é uma fonte rentável, de dinheiro fácil, uma vida confortável para si e para a sua família, estendendo muitas vezes as gerações, como uma espécie de monarquia em que sai o pai, coloca o filho, coloca o genro, coloca a nora, a sogra. Enquanto missionários perecem em campos muitas vezes que ninguém quer ir, campos difíceis, distantes, passando necessidades, longe da família, sofrendo perseguições, quando deveria ter o mínimo de conforto para prosseguir com o ID de Jesus. E essas coisas causam escândalos irreparáveis para a obra de Deus, como nós temos visto.
nesses anos que se passaram. Então, assim, eu não tenho receio nenhum de falar isso. Pelo contrário, eu oro para que esses homens coloquem a mão na consciência e se arrependam. Eu creio piamente que Deus está permitindo com que tudo isso aconteça como um juízo sobre o Brasil. Porque o povo virou as costas para o Senhor. Muitos deles que nós vemos ali, eu vejo em minhas páginas no Facebook, muita gente que fala de Deus ali eu conheço. Não é o Deus bíblico que eles estão falando. Deus para eles é um amuleto. Deus para eles é um gênio da lâmpada que tem que vir fazer sua vontade. Eles não podem passar aperto. Eles têm que ser sempre prósperos. Eles têm que ser sempre saudáveis. E o grande culpado disso é o evangelho triunfalista, que vem há mais de 50 anos entrando na igreja, em algumas com mais teor, em outras com menos teor, mas em todas elas, praticamente, é possível detectar uma parte desse evangelho triunfalista, também conhecido como evangelho da prosperidade, em que o homem tem que ser rico, próspero, saudável e feliz, no que tange a felicidade humana aqui debaixo do sol. Nada mais longe do evangelho verdadeiro, nada mais longe do evangelho bíblico. E esse evangelho triunfalista, ele causa mais estrago do que qualquer filosofia mundana, ateia ou secular. Na China, pré-Mao Tse-tung, quando subiu ao poder em 1949, missionários americanos já trouxeram esse veneno inoculado na veia da igreja, que é a teologia da prosperidade. E começaram a ensinar, ganharam os crentes chineses para Jesus, e a partir do discipulado começaram a colocar que a igreja não pode passar por aperto, que o crente sempre tem que estar bem, que o crente sempre tem que estar saudável, sempre tem que vencer neste mundo. O que aconteceu? Mao Tse-tung subiu ao poder, propagou a revolução cultural, que foi um expurgo de tudo aquilo que não era comunista. Ocorreu uma grande perseguição, com números oficiais, dizem que 60 milhões de mortes foram perpetradas por esse monstro comunista. A igreja evaporou. Muitos crentes voltaram atrás. Por quê? Porque estavam acostumados com o evangelho mamão com açúcar. O que está acontecendo agora? Hoje, na China comunista, nós temos uma igreja imensa, milhões de pessoas são convertidas realmente a Cristo. É uma igreja perseguida. Lá não tem espaço para esse evangelho mamão com açúcar. Lá quem é crente de verdade. O próprio Judas traiu a Jesus porque esperava um Messias com conotação militar, que ia livrar eles da subjugação romana. Como isso não aconteceu, ele vendeu a Jesus. Posteriormente arrependeu-se e tirou sua própria vida. E eu estou muito preocupado com o que vem acontecendo com a igreja hoje aqui. Eu vejo irmãos nossos, crentes sinceros na presença de Deus, achando que, ainda dizendo que Deus vai livrar, que alguma coisa vai acontecer. E nós temos que estar preparados para o pior. Tem um vídeo meu aqui no canal, você procura aí, Dragão Vermelho, onde eu mostro a profecia de um homem, de um pastor norte-americano, que antes ainda das eleições preveu que haveria uma grande perseguição no Brasil através do governo. E aí eu vi que pastores famosos, de youtubers de grande repercussão, como o pastor Rodrigo Mocelin, a qual eu respeito e admiro muito, desacreditou esse pastor porque o Rodrigo Mocelin é um reformado cessacionista, ele não crê na atualidade dos dons. E assim, eu admiro muito o pastor Rodrigo Mocelin no que diz respeito a vários assuntos. Ele tem a coragem que poucos têm de falar a verdade e tocar na ferida. Eu admiro muito isso. Só que quando o negócio é dons espirituais na atualidade e pentecostalismo, ele fala muita bobagem. Eu já vi vídeos dele falando a respeito dos pentecostais, a respeito dos dons, e é só besteira. Então assim, eu sigo sempre o conselho de um pastor bem lá no começo do meu ministério, que disse, as coisas, tanto da parte de Deus como da parte secular, humana, tem que ser igual um peixe. Você come a carne e joga o espinho fora. Então assim, 98% das coisas que ele fala, eu concordo, assino embaixo e admiro. Com a sinceridade, a clareza, a forma que ele explica e principalmente a coragem. E assim, como ele tem um alcance muito grande, ele influenciou muita gente, dizendo que aquilo era bobagem, tal, que não era isso. E a gente está vendo que as coisas estão se encaminhando para isso. Aí você pergunta, o que fazer, Fábio? A primeira coisa a fazer é cada um de nós nos posicionarmos diante de Deus. Eu acredito em avivamento, mas um avivamento individual. Se cada um de nós nos posicionarmos diante do Senhor, nós vamos estar preparados para o que vier. Mesmo que venha a perseguição, mesmo que venha
a escassez, mesmo que venha a convulsão social, a guerra, nós estamos com Cristo. Deus sempre estará no controle de todas as coisas. Não caia nessa esparrela de que se nós somos crentes, esse tipo de coisa não vai acontecer com a gente. Ou vem cá, me responde uma coisa aqui. Você acha que na Venezuela não tem crente verdadeiro? Você acha que na Argentina, na Nicarágua, no Camboja, nesses países que são, até mesmo na Coreia do Norte, países que são oprimidos por ditaduras sanguinárias e anticristãs, você acha que não tem crente verdadeiro? Você acha que é só aqui que tem? Claro que tem. Muitos deles nasceram e morreram na ditadura sangrenta, em Cuba. Então, espere em Deus. Mas não espere nada de bom nesse mundo. A Bíblia chama esse mundo de mundo tenebroso. E outra coisa, vamos parar, o que nós temos que fazer? É parar primeiramente, pregar o legítimo evangelho. O evangelho não é esse mamão com açúcar, o evangelho é renúncia. Renúncia pessoal primeiro. Primeiro renunciar a si mesmo. Depois renunciar o teu orgulho, muitas vezes a tua posição perante a sociedade. Que muitas vezes você vai perder o teu prestígio perante a sociedade por ser crente, por se assumir crente. Vão te ter como supersticioso, inferior, cidadão de segunda classe. Isso acontece. Nós não precisamos estar em países dominados por ditaduras para acontecer isso. Eu já vivi isso. Eu ainda vivo isso algumas vezes, mas não me importo. Não estou aqui para agradar homens. E eu sei, conheço o Deus que eu sirvo. Conheço o Deus que se apresentou a mim. Conheço o Deus que me resgatou. Conheço o Deus que me sustenta. Conheço o Deus que eu sei que não vai me abandonar e não vai te abandonar também. Mas coloque isso na tua cabeça, meu irmão e minha irmã. Podem vir, sim, tempos difíceis. Nós podemos pagar até mesmo com a vida. Mas continue com a certeza. Jesus continua no controle de todas as coisas. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.